ao programa Luar. Nesta temporada, estamos falando sobre trabalhos e pesquisas acadêmicas voltadas à cultura nordestina. No programa de hoje, vamos falar sobre a cantoria de viola, uma das tradições orais presentes na nossa cultura. E quem vai falar com a gente sobre a cantoria de viola é o professor e pesquisador Marcelo Nóbrega, que em suas pesquisas ele voltou-se para a pesquisa sobre as nossas tradições populares orais, mas com foco na cantoria de viola. Professor Marcelo, bem-vindo aqui ao programa Luar. Boa noite, satisfação de estar com vocês. Bom saber que a UEPB desenvolve um trabalho tão importante para repensar e reerguer as culturas de tradição oral, no Brasil, especificamente no Nordeste. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor começasse nos explicando um pouco sobre essa tradição oral nordestina. A expressão da tradição oral nordestina, ela tem uma carga histórica que veio, como todos sabem, Essa carga histórica ela veio com os portugueses, mas na verdade veio muito mais do que com os portugueses. A nossa história ela tem uma carga de natureza ibérica, de natureza oriental, de natureza muçulmana, moura, e toda essa carga de natureza muçulmana, ibérica, moura, oriental, africana por natureza, ela tem no oral a sua principal marca. E é justamente eu não diria preservação, mas na ressignificação dessa arte, que tem no oral a sua base, é que a gente tem desenvolvido, já vem desenvolvendo esse trabalho há 2 anos, na Universidade Federal da Paraíba. Nós temos lá uma pós-graduação em nível de doutorado chamada ProLing, Programa de Pós-Graduação em Linguística. E esse programa tem uma linha de pesquisa justamente intitulado Oralidades e Escrituras. E estamos já no meio da tese e tem sido muito significativo revisitar especificamente como objeto de pesquisa a cantoria de viola. Era um sonho de infância meu, eu sou um apologista, não diria que seria um poeta, Eu digo sempre a Rangel, que é também um grande poeta, e Rangel, para poeta falta muito, para apologista eu estou um pouquinho ali, Mas achei interessante estudar, estamos aí na luta. E por que esse foco na cantoria de viola, especificamente? Em primeiro lugar, porque todas as culturas de tradição oral, elas têm a base da vocalidade como essência. E a voz ela é fugaz. A voz precisa ser reerguida, ter o seu protagonismo, Historicamente, nós sabemos que houve um silenciamento histórico da voz a partir do alfabeto grego, aproximadamente 300 e tantos anos antes de Cristo. Com o desenvolvimento do alfabeto grego, houve um silenciamento, houve uma retração, que a turma da psicanálise também está estudando pesado, E a partir do desenvolvimento da escrita, sobremaneira com a revolução, digamos, da imprensa, 1450 e alguma coisa, com Gutenberg, essa voz passa a competir de maneira muito, eu diria, muito tênue ainda no imaginário. A partir eu estou dando um salto aqui histórico muito grande para te mostrar como a voz foi silenciada. E a voz, ela perpassa todos os horizontes da imaginação. É muito provável que você nem escreva, mas que você cante, que você fale. Aliás, você já nasce falando. A voz é a extensão do corpo. O fone é a expressão mais pura, cuja origem está no psiquismo humano. Há uma série de teóricos que têm trabalhado a força da vocalidade. Hoje não se estuda mais oralidade, se estuda vocalidade. A vocalidade é justamente esse histórico dessa voz. E a cantoria de viola, como uma expressão de tradição essencialmente oral, ela ressignifica a cada momento a força dessa voz. Evidentemente que você tem o cordel, que se
funde, que se realimenta, retroalimenta com a cantoria e vice-versa, né? E você tem todas as culturas que também têm na voz a sua essência. O canto, quer seja o canto popular, o canto dito popular, os cantos mais considerados eruditos, né? As parlendas, as historietas, enfim, a memória como essa possibilidade de retrabalhar essa voz. Uma voz, como eu disse há pouco, ela andou sendo silenciada, mas que o objetivo justamente da tese é reerguer na contemporaneidade a força da cantoria. O meu objeto específico, ele tenta trabalhar a cantoria de viola a partir das mídias sociais. Portanto, a cantoria de coco de embolada, ele também se encaixa dentro dessa oralidade? Todas as manifestações que têm a voz como essência, elas se encaixam nas tradições discursivas que tem a partir da voz. É o coco de embolada, é a cantoria, são os cantos em gerais, né? É o aboio, são as rezadeiras. Nada mais belo do que uma rezadeira. Aliás, em extinção no Brasil, exceto em algumas regiões, me parece, do Maranhão, na Bahia, na Paraíba, sobremaneira no Vale do Pajeú, você tem algumas rezadeiras ainda. As rezadeiras, todas as religiões africanas, elas são religiões que têm a voz como a sua essência. São religiões essencialmente orais, né? Os cultos, todos que são trabalhados, se enquadram nas chamadas tradições discursivas. E o meu objeto de pesquisa, né, justamente a cantoria, tenta reerguer, a partir da contemporaneidade, a força dessa voz. E o senhor falando aí nessa contemporaneidade, como que estão essas tradições dentro dessa contemporaneidade? Olha só, a minha orientadora, saudosa memória, falecida há menos de um mês, infelizmente, foi uma perda. Ela sempre, professora Belisa, a quem eu presto, nesse momento, também um grande tributo, de uma pessoa que, enfim, expressava a força de uma voz muito pesadamente, dizia que é preciso que a gente rediscute e tenha cuidado, porque se não tivermos o cuidado, o imagético, que são as escrituras, que é uma forma de escritura, pode obscurecer essa voz, né? E quando eu falo da voz, eu estou tratando, inclusive, de uma voz, nós não estaríamos aqui nesse momento, se que não houvesse uma voz que mediasse essa relação. Há duas escrituras aqui, há duas memórias que estão sendo postas, há duas vozes em ação. É muito provável que você tenha o seu release aí, né? Mas esse release, ele é escrita morta, porque ele está absolutamente consolidado, ele está absolutamente, vamos dizer assim, imantado no papel. A voz não, a voz, através dessa memória que ressurge, é a revelação, ou como a professora Belisa dizia, é a epifania de uma história que nunca se acabou e que deve perpetuar. O meu objeto específico, a partir das mídias, tenta trazer para a voz essa possibilidade de que a cantoria, como uma vocalidade que tem a sua história, dentro da contemporaneidade, dentro do Instagram, dentro das lives do Facebook, dentro dos festivais, nos pés de parede, as modalidades de cantoria mais de pé de parede, toda essa cantoria, ela não sobrevive necessariamente com a escrita, ela sobrevive muito mais com a expressão dessa voz. A academia exerce importância muito grande a partir dessa voz que se projeta. Por quê? E aí eu louvo a atitude como estas, por exemplo, da UEPB, né, com projetos maravilhosos como esse e outros projetos que a universidade desenvolve. A academia exerce essa importância porque ela vai tentar rediscutir a necessidade de uma ameaça iminente, né? Então, tem um texto de um compositor, que me recordo agora, mas dizer, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Todas as vozes que a gente emite, o som, o fonema, é a extensão de uma memória que está consolidada em nós e que essa memória, na verdade, ela é fragmentária. Aqui quem está é Marcelo, mas aqui dentro de Marcelo tem 1000 histórias, né? Tem 1000 histórias, tem 1000 partes. Quando eu entrei ali,
me salvo engano, num dos quadros que tem na entrada, tem uma expressão, acho que é água, fogo, água, terra, uma coisa assim. E eu me lembrei, foi algo assim espetacular, porque eu pertenço a um grupo de WhatsApp, um perfil de WhatsApp, chamado Clube do Repente, e que tem uma efervescência de vozes muito grande. Claro que lá é escrito, mas as vozes são latentes. E um dos motes que são trabalhados, que foram propostos, foi um mote de um repentista, inclusive de muita categoria, chamado A Crise de França. E tem um mote da Crise de França que diz assim: água, terra, fogo e ar. Esses são meus elementos. Né? E se você pegar, por exemplo, isso gravado, se eu pegar, por exemplo, um mote rápido aqui, por exemplo, se eu pegar aqui de o próprio Rangel, que glosou esse mote, eu glosei outros aqui, mas os gregos me descreveram tentando compreender tudo que compõe meu ser e as teses sobreviveram. Os modernos entenderam, ampliando seus intentos, aprendendo os movimentos que fazem me sustentar. Água, terra, fogo e ar, esses são meus elementos. Se você imaginar isso escrito, já escreveu isso, né, no perfil, é uma coisa. Mas quando eu solto a voz, quando eu emano epifanicamente essa letra morta através dessa revelação dessa voz, né, Bachelard, que é um teórico francês, vai dizer que são as etéreas sensações da existência humana perpassada por uma voz que é a extensão desse corpo, o velho Bachelard. Portanto, essa é uma das essências do trabalho que tem na cantoria como a tradição discursiva, mais importante, e que é fundamental sempre rediscutir. Para, inclusive, desmistificar a pejoração clássica que se tem contra as tradições que mexem com a voz, tidas como popular. Ah, isso é popular. Ah, isso é popular. Ah, isso é popular. Ah, essa arte é popular. O do populus, do povo. E o senhor até fala sobre isso também na sua pesquisa, e a gente vai se aprofundar mais na frente também, porque agora essa pergunta é para o senhor, mas também para o pessoal que está nos acompanhando aqui, assistindo o Luar, que é sobre qual a diferença entre a cantoria de viola e as outras tradições orais, e também para saber se o pessoal que está nos acompanhando sabe o que é a cantoria de viola e quais as diferenças entre a cantoria de viola, o coco de embolada e as outras tradições orais. Então, a nossa equipe foi perguntar nas ruas se o público sabe essas diferenças e a gente vai acompanhar agora. Coco de embolada usa o pandeiro e na cantoria de viola apenas a viola. A diferença só é essa? Cantoria eu sei, aliás eu conheço por conta do meu pai, né, que ele é fã de tocadores de viola. Agora, coco isso eu não conheço, mas coco de embolada não conheço, mas cantoria eu conheço. Cantoria de viola, creio eu que seja poesias recitadas de forma na viola. E coco de embolada, não sei. Basicamente, cantoria de viola e coco de embolada são dois ritmos diferentes. Um trabalha com uma parte da percussão, que é com pandeiro, coco de embolada, e a viola trabalha com um instrumento de 6 a 12 cordas, depende do local que vai se trabalhar. Mas ambos trabalham com a parte da poesia, da rima montada, que é justamente improvisada na hora, não é feita no papel, mas improvisada na hora. Então, após ouvir a opinião do público nas ruas, vamos saber agora do Marcelo. Marcelo, fala pra gente a diferença entre essas tradições orais, da cantoria de viola para a embolada de coco e as outras tradições que você contou. Sim, como eu já citei algumas aqui, se você pegar, por exemplo, o aboio, a cantoria, eu vou pegar 3 aqui que são os mais comuns, o aboio, a cantoria e o coco de embolada. Se você pegar, por exemplo, todos têm uma base de um poema, né, com características específicas, com rima, métrica e oração, que é um tema desenvolvido, né? Todos bebem de uma maneira ou de outra na fonte, inclusive do cordel. Então vamos lá. A cantoria específica, ela é uma tradição oral que se baseia e tem origem. Há várias controvérsias sobre a origem da cantoria, mas a mais aceita é a do velho Câmara Cascudo, o grande Câmara Cascudo. Tem a origem nos cantos gregos,
nos chamados aedos gregos, né? E, na verdade, ela nasce no desafio. E o que era o desafio? O desafio são porfias, são lutas, são disputas entre dois cantadores, eu estou falando da origem da cantoria, né? E cujas características básicas é demonstrar bravuras, heroísmos de um frente ao outro, através de temas os mais diversos. Para o universo da cantoria, ciência, mitologia, atualidade, corpo humano, etc. A cantoria, em tese, ela tem uma série de modalidades, que a gente chama de gêneros da cantoria, né? Tem um monte. Tem as sextilhas, são versos de são estrofes de 6 versos, cada um com 7 sílabas. Tem os motes, né? Os martelos, mote em 7, mote em 10. Tem os gabinetes, tem os oitavões rebatidos, tem os 13 por 12, tem os galope à beira-mar. Tem uma série de modalidades na cantoria, cuja característica essencial está precisamente no improviso. Esta é a essência da cantoria. É uma disputa que se marca por características de improviso, o profissional chama-se o repentista, né? E esse improviso, a partir de características específicas, obedecendo a rima métrica e o que ele chama de oração, que é o conjunto de características, é o conhecimento que o cantador tem do mundo, ele improvisa. As sextilhas nascem a partir de temas propostos. Se for nos chamados pés de parede, portanto, a plateia paga muitas vezes, põe na bandeja a grana, né? Às vezes não, quando é uma cantoria encomendada, e você propõe temas de sextilhas, né? Por exemplo, o Brasil que eu quero, por exemplo, as dores da modernidade, por exemplo, as conquistas da mulher. Pode ter também em festivais, onde os temas das sextilhas são previamente escolhidos, mas o cantador não tem acesso. Tem os motes, em 7 e em 10, que são, né, versos, estrofes de 10 sílabas, com 7 sílabas poéticas e 10 sílabas poéticas. O mote, você faz as 2 quadras e termina com o mote. É uma rima específica. Então, cada modalidade da cantoria, baseada especificamente no improviso, isso é o que torna a cantoria um gênero de tradição oral. A essência da cantoria está no improviso, né? Evidentemente que há modalidades de cantoria que são decoradas. Você pode muito bem decorar a cantoria. Normalmente a gente diz nos bastidores da cantoria que quando o cantador canta muito bonitinho, é sinal de que ele ou decorou no todo ou decorou na parte. Então, mas isso é inteiramente natural, não tira genialidade. Isso é cantoria. O coco de embolada, ele é diferenciado porque ele trabalha também com sextilhas. O coco trabalha com sextilha, só que são rimas específicas, né? Rima com ar, com ão. Então ele faz rimas intercaladas com ar e com ão. Mas também tem improviso, trabalha com improviso. Normalmente são disputas, trabalhando elementos também ligados, às vezes, à desqualificação do outro, mexendo na masculinidade do outro, do oponente. Trabalham também como eu diria, com o chamado improviso. E tem os aboios, por exemplo, que são de tradição ibérica, discursiva, e às vezes até de tradição moura, árabe, usava teses inteiras sobre o aboio, né? Que o aboio, na verdade, são o quê? São sextilhas. A base, toda é a base da cantoria. Se brincar, a base do cordel. Você percebe que a gente está conversando aqui sobre cantoria, aboio, rezadeiras, e de vez em quando eu faço referências ao cordel. Então, são 3 estilos de tradição, vamos chamar de estilos de tradição discursivos distintos, cuja base, de uma forma ou de outra, mexe com o improviso. Essa é a essência que é a base, vamos dizer assim, da cantoria e as rezadeiras, por exemplo, né? As rezadeiras, elas trabalham com as repetições, todas a parte de oração. Ali, evidentemente, tem improviso, mas tem muita coisa decorada. Mas a força da rezadeira está precisamente na capacidade, né, da expressão da vocalidade, né? A expressão da vocalidade. É nessa expressão
que se funde ao outro. Portanto, a cantoria não existe sem a plateia. O aboio não existe sem a plateia. A rezadeira não existe sem a vítima, vamos chamar assim, né? O doente. Né? Todas essas culturas, o coco de embolado não existe sem a plateia. Então, essa interação entre repentista, improvisador e plateia é que torna essa cultura de tradição oral forte. Quer dizer, ninguém canta para si, você canta para o outro. Portanto, basicamente, essas são as diferenças. Como eu especifico a tese na parte de cantoria, então a gente vai trabalhando dentro da contemporaneidade. Parece simples, mas não é, porque a cantoria, a minha tese básica está na situação de que ela tem se massificado de uma forma tal, e eu chamo em alguns elementos da tese de viralização da cantoria. Não é? Viralização da cantoria sem precarização. Isso é muito importante. Quer dizer, esse é um elemento fundamental. E mais importante, dá o protagonismo histórico que o popular sempre teve, e por razões óbvias, sem nenhum dualismo, sem nenhuma, vamos dizer assim, dicotomia com a escrita, sem nada disso, sempre foi muito retraído as questões que mexem com o oral, né? Então, a gente vai agora dar uma pausa na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com essa nossa conversa aqui com o professor Marcelo, falando sobre a cantoria de viola e as tradições orais nordestinas. Até já! A Universidade Estadual da Paraíba oferece de graça cursinho preparatório para o Enem. São oferecidas 700 vagas para alunos do terceiro ano ou que tenha terminado o ensino médio na rede estadual de ensino. As turmas funcionam com aulas de segunda a quinta e aos sábados. O cursinho Pro-Enem tem como sede o Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, que fica na Rua Coronel Salviano Figueiredo, 172 Centro. É a UEPB, promovendo qualificação para acesso ao ensino superior. Voltamos com o segundo bloco do programa Luar de hoje, que está falando sobre as tradições orais da nossa cultura nordestina. E hoje estamos recebendo o professor Marcelo Nóbrega, que está falando para a gente sobre essa pesquisa que ele realizou em relação às tradições orais, com foco na cantoria de viola. Lembrando para você que nessa segunda temporada do Luar, nós estamos falando sobre as pesquisas e trabalhos e projetos acadêmicos voltados à nossa cultura nordestina e também em relação às pesquisas e obras voltadas à música e à obra de Luiz Gonzaga. Professor Marcelo, voltando aqui para a nossa conversa, nós começamos falando, né, o senhor já falou um pouco da origem da cantoria de viola. Então, mas como que a cantoria de viola chegou aqui ao Nordeste? Né? Ela é tão tradicional aqui no Nordeste, como que ela surgiu, né, fora do país e chegou até aqui e se tornou essa tradição? O processo de colonização do espaço brasileiro é sabidamente europeu, como eu disse no início da nossa conversa, teve uma série de influências. No Brasil, a Paraíba teve a honra de hospedar, né, os primores, as raízes da cantoria de viola. Então, o chamado Vale do Pajeú, chamado Pajeú das Flores, ali especificamente em Teixeira, foi, digamos assim, o ninho na virada do século, 1880 e alguma coisa, até o início do século, né, foi o ninho da cantoria de viola. Então, a partir de Teixeira, né, pegando para o lado, descendo para o lado de São José do Egito, né, a Serra de Teixeira foi, digamos, um divisor de água, foi o ouro da cantoria, né? Teixeira, Maturéia, São José do Egito, Tabira, para o lado da Paraíba veio Patos, né, e por aí segue. Monteiro, aí vem Arco Verde, Sertânia, aquela bola que eu chamo de quadrilátero da cantoria, foi o esplendor inicial da cantoria de viola. A partir daí, a cantoria ela vai se expandindo, né, pelo Nordeste afora. Eu diria que a cantoria tem 3 momentos importantes. O nascedouro em Teixeira,
na Paraíba, na virada do século. Depois, ela se expande lentamente pelo Nordeste, Paraíba, Ceará, com uma certa dificuldade do Rio Grande do Norte, uma parte do Rio Grande do Norte, uma parte de Pernambuco, né? Não tão longe desse centro de radiação, já que havia uma série de dificuldades de locomoção, né? E quem expande, na verdade, a cantoria é o cordel. Porque o cordel ele é responsável por fazer essa movência de vozes. O cordel é muito importante para a cantoria e vice-versa. Essas vozes sobre as quais há pouco tenho falando até agora, são vozes que, na verdade, elas foram, vamos dizer assim, desencantadas, desveladas a partir do cordel. Então, o fazendeiro comprava o cordel, muitas vezes analfabeto. Em 1930, para vocês terem uma ideia, o índice de analfabetismo na Paraíba beirava 88% da população paraibana era analfabeta. Então, o cara comprava o cordel e pedia para alguém lê-lo, e ele decorava. O cantador ouvia as histórias, essas histórias todas, que vinham do cancioneiro que veio com os portugueses, né? Uma série de histórias, e essas histórias eram recontadas. O que a cantoria fazia? Ela reproduzia, recontava, ressignificava essas histórias. Histórias de valentia, né? Histórias de desilusão amorosa, né? E a Paraíba teve uma importância muito grande, porque a cantoria desce a Serra do Teixeira, entra por Patos, chega a Campina Grande, né? Vou dar um salto aqui longo, porque aí Campina Grande tem, no esplendor da década de 70, através da não menos importante imagem de um repentista chamado Ivanildo Villanova, dentre outros, mas Ivanildo foi, a partir de 1970, dos 4 grandes festivais realizados aqui, se bem que já na década de 40, 47, 50, por aí, o próprio Ariano já promovia com uma série de cantadores em Recife, no Teatro Santa Isabel, as primeiras cantorias. Essa cantoria entra aqui na Paraíba, né, com o Ivanildo Villanova e uma série de outros, Oliveira de Panelas, essa turma que já estava no meio do caminho, né? Em Monteiro vem com Pinto, Manel Chudu, uma série de repentistas, chega em Campina Grande, a partir de 70, na década de 80 tem um blackout, a cantoria passa por uma grande crise na década de 80, e no início de 90, a partir de 95, ela ressurge com força na Paraíba, se expandindo para outros centros. Por incrível que pareça, o Piauí hoje, um estado distante, é um grande celeiro de grandes repentistas. Eu destacaria aqui 3 grandes repentistas do Piauí: o Hipólito Moura, o Zé Viola, o Edmilson Ferreira, a Marcelana Araújo, uma jovem com 20 e poucos anos, já é uma repentista, Chaguinha da Viola. Então, essa turma toda, né, Piauí, você veja, um estado distante. Então, essa movência de voz da cantoria, e ela entra aos poucos, através das mediatizações, televisão, ela vai entrando aos poucos na mídia. Aí entra na televisão, entra no rádio. Hoje, por exemplo, da minha pesquisa, em 150 dias, só programas de rádio, lives, Facebook, AM, FM, blogs pessoais que eu cataloguei, hoje, reconhecidamente, só em 150 dias foram catalogados 68 programas ativos que envolvem programações com cantoria. Em 150 dias foram sistematizados nada menos, em 150 dias, 86 eventos de cantoria que eu pude catalogar a partir de uma série de informações coletadas. Fora os congressos, foram quase 30 congressos em 150 dias. Congressos que envolvem aí, no mínimo, 3 duplas. Normalmente um congresso de 3 a 5 duplas. Portanto, a cantoria hoje ela goza de uma massificação, que eu digo sempre na tese, que ela deixou de ser povo popular para ser massa, para ser multidão. Então, a gente está aí desenvolvendo a tese de que é preciso que essa tradição ela se reerga de forma absolutamente nobre. Eu diria que é um momento raro para a cantoria de viola. Evidentemente, nós temos problemas ainda.
Acho que a academia precisa trazer, né, componentes, os programas de pós-graduação precisam urgentemente dar nas suas linhas de pesquisa o protagonismo para as vozes. Ainda a poesia sofre muito, as vozes sofrem muito, né, nas pesquisas científicas. É preciso que a gente dê o devido protagonismo a essas vozes. Então, o senhor começou falando também no primeiro bloco, o senhor até citou a questão dos motes, né, que são os temas Sim. dados aos cantadores para que eles possam desenvolver a cantoria. Como Isso. que é feita a escolha desses motes dentro da apresentação? Normalmente, se for pé de parede, por exemplo, eu cataloguei em 120 dias, só no Clube do Repente, eu cataloguei 580 motes. Esses motes são propostos por diversas... Se for no festival, normalmente o organizador do festival é quem propõe o mote. Em pé de parede, que são modalidades de cantoria mais tradicionais, onde o cantador se sente mais à vontade, os motes normalmente são propostos pela plateia, né? A gente tem aqui um projeto de um articulador cultural aqui, Ponax Vila Nova, que ele já está, acho que já 2006 para 2018, mas se vão aí 12 anos de programas a cada quinta-feira, né? Nós nos reunimos, tem uma atração, né, de um pé de parede. Né? Então, essa chamada cantoria do Clube do Repente. E é uma oportunidade. Tem outros eventos aqui, né, programas semanais em Campina Grande. Os motes são propostos ora pela plateia, ora pelo organizador do evento. Às vezes você paga um mote. Você olha, pô, às vezes você traz um mote, né? Mas o mais maravilhoso de tudo isso, né, da proposição do mote, porque é da proposição do mote que se conhece a capacidade de improviso do cantador, né? Por exemplo, eu selecionei aqui uma estrofe que eu acho bonita, saudosa memória dos famosos batistas, né, de São José do Egito, Dimas Batista, né, que na verdade é uma estrofe de um galope à beira-mar. O galope à beira-mar é uma modalidade da cantoria que ela é feita com estrofes com 11 sílabas poéticas, né? E impressionante como a voz ela se propaga pelo mar. Às vezes a gente tem a ideia de que a cantoria de viola não trabalha com o mar, só trabalha com o sertão. Mas há uma série de gêneros, de modalidades da cantoria, que tem a presença do mar como muito importante. Por exemplo, Dimas, falando do vaqueiro, ele leva o vaqueiro para o mar, quando ele diz: eu sempre que via lá no meu sertão, caboclo vaqueiro de grande bravura, no simples cavalo na mata mais dura, no traje de couro pegar o barbatão, né? Eu dizia abismado, com funda impressão, não há quem eu possa bravura igualar, mas depois que vi o praiano pescar, numa simples jangada num barco veleiro, achei-o tão bravo, tal qual o vaqueiro merece uma estátua na beira do mar. Isso é um galope à beira-mar. Por exemplo, eu sei que o Nordeste é mais brasileiro, porém lá na praia existe também tanta poesia que o sertão não tem. Finalmente se fala no bom violeiro, no cavalo valente também o vaqueiro, porém o praiano não vou desprezar, porque ele sabe o mar enfrentar, não teme o perigo nem o tubarão, e já se compara lá no meu sertão, que não tem essas coisas na beira do mar. Então esse casamento do sertão com o mar, com a vida, com a história, com a dor, é impressionante que dos motes trabalhados, 60% dos motes mexem com a saudade. E o que é mais maravilhoso é que a saudade, ela não tem tradução para outras línguas. O mundo todo sente saudade. Mas a língua portuguesa, mas as vocalidades, as tradições discursivas falam mais de saudade. Então tem um mundo, uma nuvem, usando a expressão mais moderna, uma nuvem de motes cujas temáticas mexem com a saudade. Mas o mais importante, eu digo sempre, é a expressão da glosa que vem desse mote, né? Nós temos hoje um trabalho aqui em Campina Grande, em franco desenvolvimento, com os novos repentistas. Pelo menos hoje, em franca atividade, nós temos 30 grandes repentistas, até 25 anos. Eu diria até tem com 28 anos. Inclusive, de todos esses aqui, de todos os repentistas, inclusive campeões. Um festival da nova geração do ano passado, que foi no teatro, que a TV UEPB também participou dos 2 anos seguidos,
Foi um campeão com 23 anos, Felipe Pereira. E o desse ano, foi acho que campeão também com 20, 22 anos. São revelações da cantoria que vão levar essa arte das vocalidades para o seu devido lugar. E altamente atualizados. Né? Altamente atualizados. São jovens universitários. Eu entrevistei um rapaz de acho que é Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte, chamado Elânio Moreira, se afastou por motivos de saúde, em que terminou agora letras, é um cantador inspirado, a gente diz que são cantadores inspirados, e que já canta hoje em pé de igualdade com qualquer dessas sumidades da cantoria. Eu selecionaria hoje, dentro do universo dos bastidores da cantoria, a gente tem o que a gente pode chamar de castas na cantoria, né? Tem os top, alguns chamam de semideuses, né, da cantoria. Eu destacaria Ivanildo Vila Nova, Valdir Teles, né? Eu destacaria Raulino Silva, que é um jovem com 29 anos hoje, já está no panteão da glória da cantoria, né? O próprio tem uma série deles que tem Hipólito Moura, que é um cantador mediano, assim, de idade mediana, 30 e poucos anos, 38 anos, salvo engano, mas é uma grande revelação, né? Que está convivendo com a turma de Evaldo Filho, ali de Sumé, com 22 anos, né? De Felipe Rodrigues, André Rodrigues, com 19 anos, convivendo com Felipe Pereira, convivendo com João Lírio, lá de Sertânia, que mora em Caruaru, com 29 anos, convivendo com uma turma aí do Marlon do Ceará, com 30 e poucos anos. Então a cantoria ela vai aos poucos, assim, retrabalhando uma memória, né? E essa memória, eu sou muito otimista em relação a essa pesquisa, porque eu acho que ela vai contribuir até levar a cantoria para a escola, né? Primeiro levar a cantoria para a sociedade. Acho que a sociedade precisa reconhecer como é bela, né, e como é linda a expressão da vocalidade. Então, falando em cantoria de viola e também como o professor Marcelo falou, aconteceu aqui em Campina Grande o Festival da Nova Geração de Repente e estamos falando em cantoria de viola, então vamos assistir agora um vídeo falando e mostrando como que é, na prática, a cantoria de viola. Vamos assistir. Hoje a maior injustiça é prender um inocente, porque Lula, o presidente, acabou com a cobiça. Quem tinha muita preguiça, viveu de foice na mão e dá até a impressão que isso foi covardia. Brasília fica vazia se gritar o choradão. Em cantoria de viola, como o professor Marcelo falou, aconteceu aqui em Campina Grande o Festival da Nova Geração de Repente. A TV UEPB esteve lá fazendo toda a cobertura do festival e nós vamos assistir agora a apresentação da dupla campeã do festival,
que aconteceu em abril aqui em Campina Grande. Eu coloco nos meus versos bastante literatura. Se falar na natureza, boto cada criatura. E o mel que a gente só acha se for na manga madura. Eu canto cada fartura do chão que brota a semente. No lamento do idoso, o riso do inocente. E o pessoal em Campina batendo palmas pra gente. Coloco no meu repente para ganhar 10 da nota. Boto a água no barreiro, coloco rachão na grota. E coloco tanta poesia que é pouca gente que gosta. Eu coloco cada nota da canção bem musicada. Também coloco alguns trechos que tem na Bíblia Sagrada. E Chico Rei e Guaraná cantando degrau mais grande. Após assistir essa apresentação de viola, nós vamos para um intervalo e daqui a pouquinho voltamos com a nossa conversa aqui com o professor Marcelo Nóbrega sobre a cantoria de viola. Até já! É na Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba que estudantes da graduação realizam a parte prática. Tudo com a supervisão dos professores. Quem mais ganha com o serviço da UEPB é a comunidade. São oferecidos atendimentos fisioterápicos em 9 áreas de atuação. Por mês, são atendidos cerca de 300 pacientes, que realizam o tratamento gratuitamente no Campus 1, em Campina Grande. É a UEPB promovendo saúde. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Luar, que nesta temporada está falando sobre pesquisas e trabalhos acadêmicos voltados para a cultura nordestina. Hoje estamos falando sobre a cantoria de viola, pesquisa realizada pelo professor Marcelo Nóbrega, que pesquisa aí as tradições orais nordestinas com foco na cantoria de viola. Professor, voltando aqui para a nossa conversa, né, nós falamos um pouco sobre a cantoria de viola e essas tradições orais na contemporaneidade. Falando da internet, a internet ajuda, contribui para a valorização e para a continuidade das tradições orais, como o senhor falou, o senhor participa de um grupo na internet, né, o Clube do Repente, que acontece todo, né, os motes são dados na internet, a composição do repente, né, do improviso é todo na internet. Como que é essa relação da internet com as tradições orais? A melhor possível, é a melhor possível. Eu digo sempre, conversando com os colegas, os gênios da cantoria, no seu início, se foram gênios com as dificuldades de movência da cantoria no Nordeste, se fosse hoje, eram semideuses. É muito importante que as redes sociais, as mídias sociais, os perfis se envolvam, os grupos, né? Há verdadeiros concursos de poesia, né? Eu tenho o próprio Edmilson Ferreira, já dissertação de mestrado defendido ano passado. Edmilson Ferreira é um repentista muito bom, de grande qualidade poética, piauiense, e a dissertação dele é justamente o desafio na internet. Então, já há verdadeiros festivais virtuais. Evidentemente que não tem a força do vocal, a força da voz, da presença, mas são muito importantes porque eles publicizam, porque eles protagonizam, eles dão a verdadeira essência à cantoria, porque são marcados com improviso. Então, as lives, por exemplo, do Facebook, hoje, nós temos, se vocês colocarem cantoria de viola no Facebook, diariamente vocês têm estúdios precaríssimos que a gente percebe, por exemplo, em São Paulo, né, com repentistas de São Paulo, com alta repercussão, com alta audiência. São verdadeiras... E você percebe que são estúdios os mais simplórios possíveis, né? Eu, pelo menos, cataloguei pelo menos 4 estúdios na capital,
né? Fora aqui no Nordeste, os estúdios que são publicizados em perfis os mais diversos, Facebook, às vezes reproduzem no próprio Instagram, fotos, essas coisas de eventos, mas de publicização da cantoria. Hoje, a cantoria invadiu espaços inimagináveis. Se você me perguntar hoje quais são os eventos de cantoria que vão acontecer esse final de semana, eu saberia dizer todos, né? Temos cantoria em Queimadas, acho que sábado, sexta-feira em Queimadas, sábado já tem cantoria em outros locais. Por quê? Porque é uma verdadeira rede, uma verdadeira nuvem de publicização através da internet desses eventos, e que são eventos de grande repercussão. Se você imaginar, por exemplo, em Campina Grande hoje, Campina Grande é hoje para a cantoria o que foi na virada do século a região de Teixeira e o que foi na década de 80 Caruaru. Hoje, efetivamente, a maior expressão da cantoria no Nordeste está em Campina Grande. E, ironicamente, nós não temos cantadores de Campina Grande. Não temos cantadores de Campina Grande. Mas Campina Grande é uma cidade tão especial, e nós devemos ter tanto orgulho disso, né, que consegue, né, fundir essa capacidade empaticamente de trazer, através de um grupo de abnegados, apologistas e admiradores e articuladores culturais, né, manter essa chama viva. Portanto, é muito importante. As redes sociais hoje, sem as redes sociais, a cantoria não tem o protagonismo que tem hoje. Hoje, por exemplo, se você imaginar, eu já tenho eventos de cantoria até junho, porque são publicizados com antecedência. Aliás, eu tenho evento de cantoria em outubro. Tem uma cantoria, salvo engano, se eu não me engano, em Cochichola, acho que é em outubro, que eu já tenho noção dessa cantoria aqui, já sei qual é a dupla. Então, o senhor falando aí em relação à dupla, como que é feita a escolha de uma dupla de repentistas para apresentação e também em relação aos desafios que são lançados, né? Eles, às vezes, na própria composição do improviso e até mesmo pelo mote que eles recebem, tem aquela provocação que o senhor já falou aí, né? É um desafio, é um embate entre eles, mas como que é feita a escolha da dupla? Primeiro, a cantoria evoluiu muito. Até a década de 40, 50, digamos assim, eu diria até a década de 60, você não tinha duelo entre duplas, você tinha um duelo entre cantadores. Por exemplo, da geração de Ivanildo Villanova para trás, né, o próprio Severino Feitosa, né, Oliveira de Panelas, Geraldo Amâncio, essa turma, ela cantou muito ainda, né, ainda cantou, né, cuja característica da cantoria era duelo entre cantadores. Hoje a cantoria evoluiu, não sei se evoluiu, não sei se seria a melhor expressão, mas ela mudou as articulações, é dinâmica também, uma atividade dinâmica. Hoje você tem duplas, então duelo entre duplas. Mas essa é uma questão que eu estou levantando nos estudos. Infelizmente, os duelos estão se extinguindo. Então, praticamente hoje você não vê mais os desafios. Às vezes você tem um mote em sé, tem desafio, um pé de parede que esquenta a cantoria, né? Mas os desafios estão aos poucos sumindo. É uma pena. Mas sobre especificamente a sua pergunta, como é que são feitas a dinâmica das duplas? Normalmente, eu conheço hoje pelo menos duas, três duplas que mantêm uma certa estabilidade, né? Mas normalmente não há assim uma afirmação de uma dupla durante 10, 20 anos. Por exemplo, Sebastião Dias cantou com o saudoso João Paraibano durante, acho que 20 anos, 25 anos. Morreu agora em 2014. Valdir Teles cantou com o saudoso Louro Branco, falecido agora em janeiro, cantou durante muitos anos. Né? Eu estou citando duas, né? Mas se você pega hoje, o próprio Felipe Pereira, o jovem Felipe Pereira, ele fazia dupla com a Helena adoeceu. Então, Felipe Pereira, hoje, em 100 e tantos dias, Felipe Pereira cantou com 9 cantadores distintos. O próprio Ivanildo cantou com 8 cantadores distintos nos últimos meses. Esse levantamento que a gente vai fazer, né? Se você pegar o Valdir Teles, quer dizer,
incontestavelmente, há cantadores que, se você cantar com eles, esses os bastidores da cantoria, né? Isso é muito importante para quem está iniciando. Ser convidado hoje para, por exemplo, cantar com Valdir Teles, cantar com Hipólito Moura, cantar com Raulindo Silva, cantar com uma série deles, é importante, porque são cantadores que projetam os iniciantes. E a cantoria sobrevive disso. Portanto, não há muito uma estabilidade de duplas. Por exemplo, Hipólito Moura canta muito com João Lourenço, eles já cantam junto há algum tempo. Edmilson Ferreira canta muito com Antônio Lisboa, já cantam há muitos anos juntos, né? Mas isso não é normal na cantoria. Normalmente, se você pegar festivais, às vezes, dependendo do festival, você pode ter variações de duplas. Enfim, e por aí vai. Então, no geral, em relação a duplas, vocês não têm essa grande busca. Se você pegar, por exemplo, se pegar o próprio, não sei, o Sebastião Dias hoje canta com muita gente. Né? Sebastião Dias canta com o prefeito de Itabira, aqui de Ouro Branco, no Rio Grande do Norte, um grande cantador. Se você pegar João Lourenço é mais com Hipólito, mas se você pegar Jair Olímpio e o pai e o filho cantam junto, né? Desculpa aí, porque eu não vou. Então, se você pegar isso, é muito importante que essas duplas se mantenham vivas. Mas há uma variação muito grande de duplas. Não se tem assim tanta firmeza, né? Eles são parcerias que vão se modificando, mas isso é muito importante para a cantoria, né? É muito importante. Trazendo uma troca de experiências. Uma troca de experiências, cantadores mais experientes ajudam os companheiros. A gente tem um jovem do Rio Grande do Norte chamado Zé Albino, que tirou em segundo lugar agora com o Felipe Pereira, nesse segundo Fenogé. E Zé Albino, ele, por exemplo, Zé Albino tem 20 e poucos anos. Obrigado. Zé Albino tem 20 e poucos anos. E é um jovem que está iniciando. Então, ele precisa cantar com cantadores mais gabaritados. Então, voltando agora para a sua pesquisa especificamente, nela o senhor apresenta uma perspectiva de arte popular para arte de multidão, né? Explica para a gente um pouco dessa sua perspectiva. Qual a diferença entre essa arte popular para essa arte de multidão? Historicamente, o popular tem sofrido muito. Todas as culturas que mexem com o popular têm passado por grandes crises. As memórias que mexem com o popular, né, quer seja a partir do artesanato popular, quer seja a arte dita popular, quer seja uma série de manifestações que mexem com o popular, porque historicamente o popular realmente sofreu muito. A Europa, por exemplo, ela castigou muito o popular, que vem do populus. Aquilo que vinha do povo era ingênuo, era pueril, era frágil, era imperfeito, era considerado sem qualidade, era considerado impróprio para muitas situações. Então, essa história do popular, a partir da cultura de massa, de uma certa forma, a cultura de massa ela ajudou muito a separar, a abrir um fosso que não tem sido muito bom para as culturas de tradição oral. A partir do início do século, não é? Esse fosso de que eu tenho aquilo que é erudito e do outro lado eu tenho aquilo que o povão fala, né? Isso, infelizmente, foi muito retroalimentado no Brasil em todas as culturas, em todas as expressões culturais. O que se tenta mostrar, por exemplo, a partir da tese, é que não existe necessariamente um popular. Aliás, nunca existiu um popular. Existe a expressão de sentimento de um povo. Essa expressão de sentimento de um povo, ela pode ser posta de várias maneiras. Quer dizer, aquilo que é popular é aquilo, de repente, que é belo. É aquilo que é belo. Isso aqui é popular. A gente pode trabalhar, por exemplo, com popular. Por exemplo, se você dissesse assim, eu necessito de chão para firmar minha passada. A quentura me agrada, não somente no São João. O mar traz inspiração, devaneios e alentos,
Para sustentar meus rebentos, preciso de respirar. Água, terra, fogo e ar. Esses são os meus elementos. Se alguém disser que isso é popular, eu vou imediatamente discordar. Não há um estudo estético. Poxa, veja bem, eu necessito de chão para afirmar minha passada. A quentura me agrada, não somente no São João. Do ponto de vista estético, quão belo uma quentura. De que quentura o poeta está falando? Ele está falando de uma quentura que é um fogo interno, que se reabre à inspiração. Ele não está falando necessariamente da quentura do fogo. Ele está falando da quentura da paixão, da quentura do amor, da quentura da vida, da quentura da fé, da quentura da expressão, da quentura da emoção e da quentura do ciúme, da quentura da derrota e da quentura da vitória. Quando ele diz, por exemplo, o mar me traz inspiração, devaneios e alentos para sustentar meus rebentos. Poxa, quantas vezes os devaneios de Bachelard, lá o homem que inspirou a imaginação criadora, todas as culturas de tradição oral trazem na imaginação criadora a sua força maior. De onde vem a inspiração? Você olha para Antônio Lisboa, por exemplo, criando um mote em 10, ele olha para baixo, o corpo dele está ali. Ele está criando a queda no verso. Entende? Mas o que vem dele são os fluidos, são os substratos mais íntimos da imaginação criadora. É o que Bachelard, o teórico francês, vai dizer. Quer dizer, esta informação dos devaneios e alentos não pode ser popular. É muito belo para ser popular. Para sustentar meus rebentos, preciso de respirar. Água, terra, fogo e ar, esses são meus elementos. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Quando o poeta traz a terra, quando o poeta traz o fogo, o poeta está se propondo a quê? A que a vida, trazendo da sua essência, do âmago da terra, a força da vida. E isso não pode ser popular. Portanto, um spoilerzinho aqui, né? Para que você possa sentir, para que o telespectador possa sentir, como é preciso ressignificar esse popular. E esse popular eu não estou chamando popular, eu estou chamando da multidão. Né? Esse é um conceito que a gente está retrabalhando. Quer dizer, é preciso tirar a ideia do erudito. O erudito foi o que constituiu a escada para deixar o popular em condição inferior. E aqui eu não estou fazendo nenhum postulado teórico de nenhuma natureza, a não ser dizer simplesmente que o que vem da terra é belo, é estético, é bonito. Se você olha para a escultura, se você olha para o busto, se o que você olhar, é da terra, é bonito. Não é porque é ingênuo, eu não vou comprar porque eu tenho pena, eu não vou à cantoria porque eu acho algo que, meu Deus, como os cantadores sofrem. Não, eu vou para a cantoria porque é um espetáculo de expressão de uma imaginação criadora que a todos os momentos vai se ressignificando. O que me leva à cantoria, o que me leva ao festival, o que me leva a pesquisar, quando eu sento noites a fio, eu acredito que a minha mínima, ínfima contribuição para a pesquisa está em rediscutir à luz da academia para a grande sociedade. Eu estou sendo pago pela sociedade para pesquisar. Atenção, você, telespectador, está me pagando, eu tenho que dar um retorno, e o meu retorno está precisamente na possibilidade de rediscutir que a voz tem o seu poder e que essa cultura precisa, não mais que sobreviver, que ela já sobreviveu, graças a Deus, ela precisa ter o seu protagonismo no mundo emaranhado da letra fria. Então, professor, nosso papo foi muito bom aqui, foi muito proveitoso, então vou agradecer a sua participação aqui no programa Luar e também a sua contribuição, tanto para o nosso trabalho, como também para a valorização da nossa cultura nordestina. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço imensamente o momento para que eu possa externar um pouquinho do que virá por aí, no trabalho. Agradeço a contribuição do grupo, agradeço o convite, agradeço à Universidade Federal da Paraíba, através do ProLing, quem me proporcionou o momento de estar estudando. Agradeço em memória a professora Belisa Ribeiro, Belisa Melo, né?
Belisa Áurea, de Arruda Melo. Agradeço imensamente à Universidade Estadual da Paraíba, que me permitiu me licenciar para fazer esse estudo. Estou doido para voltar para a sala de aula, imensamente. Eu volto em breve, não se preocupem, estou voltando em breve. Agradeço aos colegas apologistas que têm me ajudado demais na pesquisa. Agradeço a nuvem de poetas que conheci na pesquisa, meus amigos hoje. Agradeço imensamente a todos que, de uma forma ou de outra, têm contribuído para esse trabalho. Mas agradeço imensamente ao Pai Divino, ao Pai do Céu, por me permitir jamais esquecer de que eu sou pó e ao pó retornarei. O que vai ficar de mim é a minha memória numa letra, e essa letra precisa se transformar numa epifania. Nesse momento, o programa é uma epifania dessa letra através da minha voz, extensão desse corpo. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação e lembramos para você que está nos acompanhando que logo mais teremos mais um programa inédito desta segunda temporada do Luar, onde estamos falando sobre pesquisas e trabalhos acadêmicos voltados à cultura nordestina. E vamos encerrar esse Luar de hoje com a apresentação dos repentistas Severino Feitosa e Rogério Menezes, que abriram a edição 2018 do Festival da Nova Geração do Repente. Até o próximo programa. Desejo que a juventude siga competentemente para não fechar os caminhos da viola e do repente, que as gerações do passado deixaram abertos para gente. Individual pela grande comissão, o meu corpo todo